A paz do Senhor, seja muito bem-vindo. O texto para nossa reflexão está na carta aos Hebreus, no capítulo 11 e o versículo 1. A fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Com o passar do tempo, o conceito de fé tem sido deturpado. As pessoas têm a ideia de que a fé seria uma espécie de chave que abre porta, ou como se a fé fosse o gênio da lâmpada, como se a fé fosse o meio pelo qual eu consigo realizar todos os meus desejos. É comum hoje em dia encontrarmos igrejas oferecendo uma espécie de manipulação da fé, dizendo que se você for até lá, você aprenderá a usar sua fé. Esse carro velho que você tem vai ser convertido em um carro novo. Hoje em dia se prega que se você tiver fé, essa enfermidade ela vai sair e você vai ser curado subitamente. Não estou aqui negligenciando ou negando a eficácia do poder de Deus e da fé sobrenatural que produz milagres na nossa vida. E a Bíblia Sagrada está repleta de milagres que foram movidos e realizados por meio de fé. Mas a fé a qual o autor aos Hebreus fala aqui não é de uma fé como chave para abrir portas ou códigos para receber bênçãos e segredos do céu. O autor aos Hebreus aqui fala de uma fé que suplanta qualquer ideia de fé pregada na igreja contemporânea. A fé a qual ele se refere aqui é a fé inabalável, a fé genuína que não depende de resultado e também não é movida por meio de resultados. É aquela fé que consiste numa confiança em Deus de forma inabalável. Ele começa dizendo que pela fé Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que agradara a Deus e depois de morto ainda clama. Perceba que a fé que Abel tinha em Deus não evitou de ele ser assassinado pelo irmão. Mas a Bíblia diz, e o autor aos Hebreus diz, ele tinha essa fé. Logo em seguida ele vai dizer que Enoque teve essa mesma fé, mas Enoque não experimentou a morte porque o Senhor o tomara para si. Perceba que a mesma fé que Abel tem, que Enoque tem, mas os resultados enfrentados por ele são totalmente diferentes. Perceba que a fé que Abel tem não o livra de um assassinato brutal dentro da família. Ele é assassinado pelo próprio irmão, que é movido por uma inveja. E a mesma fé Enoque tem e não experimenta a morte. Logo em seguida fala de Noé, que o Senhor disse para permanecer aonde estava e ali construir uma arca. Em seguida ele vai falar da fé de Abraão. E essa fé depositada por Deus no coração de Abraão faz com que Abraão saia da sua terra para uma terra que o Senhor ainda ia lhe mostrar. E essa fé fez com que ele abandonasse o local de origem. Perceba que pela fé Deus manda um sair e pela mesma fé Deus manda outro ficar. Perceba que a fé genuína ou a fé verdadeira ela não é para te trazer resultados positivos, mas é para te fazer uma pessoa confiante em Deus independente dos resultados. E o autor aos Hebreus ele prossegue em todo o capítulo 11 dizendo que pela fé muitos foram açoitados, muitos foram mortos, apedrejados, mas a fé deles permaneceu inabalável em Cristo. Se você está passando por uma dificuldade, talvez não seja por falta de fé, mas a fé é para te fazer suportar toda essa dificuldade, confiando que Deus ele não te abandonou. Talvez não esteja nada fácil para você. E eu não estou aqui para te encher de esperança, dizer que Deus vai fazer tudo aquilo que você quer, não. Mas eu tenho certeza que Deus te dará força para suportar tudo isso. No capítulo 4 de Filipenses, no versículo 13, Paulo fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Geralmente usamos esse versículo como uma mensagem positiva, no intuito de dizer que Deus vai fazer tudo aquilo porque eu posso, porque Ele me fortalece. Só que o versículo ele não expressa essa ideia. Voltemos o contexto e veremos que Paulo está dizendo de tudo que ele suportou por meio do Evangelho.
ele suportou fome, ele soube viver bem, ele suportou nudez. E ele fala: posso passar por tudo isso, que o Senhor me dará forças. Isso é fé. A fé inabalável em Jesus Cristo. Tenha fé em Deus, tenha a fé verdadeira. Não espere que Deus faça tudo aquilo que você quer, mas tenha certeza, ainda que Ele não faça, Ele está no controle. Lembra quando Jesus anda sobre as águas e Pedro vem até Ele? Por um momento Pedro chega a perecer. O Senhor pega ele na mão e diz: por que duvidastes, homem de pequena fé? O Senhor Jesus, ele não estava criticando ali a falta de fé de Pedro para andar sobre as águas, mas ele estava ali repreendendo a falta de confiança. Ele não estava dizendo: Pedro, tua fé é tão pequena que tu não consegue andar sobre as águas, não. Ele estava dizendo: Pedro, eu estou do teu lado e ainda assim tu não confiastes que eu estaria contigo, mesmo tu naufragando. O Senhor quer encher-nos dessa fé, mas nós precisamos confiar que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E a Bíblia fala que nós vivemos por fé e não por vista. Que o Senhor Jesus te abençoe.